Irmãos, já há uma série de domingos, então a gente vem meditando a respeito desse assunto. Nós iniciamos vendo um pouquinho assim aquilo que é chamado de cosmovisão cristã, né? Mas eu prefiro até nem usar essa expressão. Mas assim, tentar expressar isso de uma maneira mais prática. Cosmovisão cristã, eu expliquei aos irmãos o significado, a visão cristã a respeito do mundo, de todas as coisas. Como é que nós encaramos a vida? Essa é a questão. Como é que nós encaramos o mundo? E como eu disse já hoje, no comentário a respeito do estudo que o irmão trouxe, a nossa visão, sendo diferenciada do mundo, faz toda a diferença. E tem que ser assim. O comportamento do crente, ele deve ser ditado, determinado, por aquilo em que nós cremos. Amém? Infelizmente, hoje existe um grande vazio, onde a teoria é uma e a prática é outra. Isso tem um nome. Vocês sabem qual é? Como? Heresia? Não, hipocrisia, né? Hipocrisia. Chega a ser uma heresia também, mas quando a teoria é uma, né? O que eu falo é uma coisa, o que eu faço é outra, isso é hipocrisia. E a gente sabe bem que Jesus, né? Se você procurar lá numa chave bíblica, essa palavra hipocrisia, hipócritas, né? Hipócritas principalmente, você vai ver que essa palavra está muito concentrada nos evangelhos, nas falas de Jesus voltadas para aqueles religiosos, né? As autoridades religiosas que tinha lá em Jerusalém. Por quê? Eles se tornaram verdadeiros hipócritas, porque eles defendiam uma lei, a lei de Deus, a lei de Moisés, tal, se apegavam a ela, mas a prática deles não condizia com o temor a Deus que isso deveria demonstrar. Mas nós vivemos um tempo onde no meio cristão realmente impera a hipocrisia. Porque se fala tanto, né, de servir a Deus, mas na verdade as pessoas estão servindo a própria carne, seus próprios desejos. A pessoa diz crer na Bíblia, mas quando chega na hora prática, né? Aquilo que a gente chama de hora do vamos ver, ele não demonstra isso. Então, a gente tem falado a respeito disso, como essa visão da vida muda as atitudes das pessoas, né? Se os irmãos lembrarem de alguns exemplos que eu dei, por exemplo, Pedro, né? Quando Jesus desafiou eles, os discípulos, olha, vocês querem me deixar também, como essa multidão deixou? E Pedro disse, para quem nós iremos? A consciência que ele tinha de que só existe um Senhor, eu tenho que servir a Cristo, não tem outro caminho para mim. Não existe outro meio de eu viver. Como é que nós vamos viver sabendo que Jesus é o Senhor e eu vou deixar Ele? Não tem como. Então, a nossa visão cristã muda nossas atitudes, determina nosso posicionamento. O crente que é firme mesmo, ele é firme não porque ele está numa igreja tradicionalmente há muito tempo, porque ele foi criado naquela igreja, ou porque ele simpatiza com os irmãos que estão ali, porque todos esses aspectos podem mudar, mas ele é firme porque ele tem convicções bíblicas.
ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra de Deus. É lógico que ninguém, né, nenhum de nós conhece e entende 100%, né? Eu entendo tudo da Bíblia. Tem gente que acha, por exemplo, pastor sabe tudo da Bíblia. Engano. Tem alguns pastores que gostam de fazer aquele negócio. Tinha até um pastor que eu conheço que tinha assim, seus momentos. Tarde de domingo ele reunia, né, com parte da igreja. Tinha um tipo que eles chamavam de pergunte ao pastor. Então era o momento do pessoal trazer todas as perguntas. Ele tinha respostas para tudo. Tem um pastor aí na internet também, né? Você manda as perguntas para ele, ele tem resposta para tudo. Ele sabe de tudo. E eu não me vejo nessa condição. E eu acho que ninguém está nessa condição de saber tudo. Mas é claro que nós buscamos conhecer a palavra de Deus. E temos o dever disso, a obrigação de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, não é só conhecer. A questão é eu aplicar aquilo à minha vida. E quem ensina, procurar aplicar aquilo também à vida dos outros. Tentar demonstrar para eles, né, para os outros também, a razão disso ou o que isso tem a ver. Hoje nós vamos começar a ver, nós vamos entrar basicamente numa outra etapa dessa sequência, tá? Nós vamos começar a ver assim, os fundamentos que fazem diferença no nosso modo de viver. Então, qual o primeiro fundamento? Quando você fala de fundamento, os irmãos que lidam aí com construção, né, já construíram alguma coisa, sabem que você não começa uma casa pelo telhado. Né? Você começa uma casa por onde? Pelo alicerce. Né? É a base, é o começo. E a Bíblia tem um livro chamado Começos, ou Princípios, mais literalmente, que é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis traz os princípios. Irmãos, ele traz para nós uma coisa que é básica para a nossa fé. É o ponto de partida. Se eu chegar lá na frente, falar sobre a esperança, né, da Jerusalém celestial, a volta de Cristo, são coisas que fazem parte do fundamento da nossa fé e vão fazer diferença também, amém? Só que eu não posso crer nessas coisas sem ter o alicerce firmado nos princípios. Então a gente tem que começar pelo começo. E aliás, Deus inspirou, segundo temos, inspirou Moisés para que nos deixasse o relato desses princípios, de um tempo que Moisés não viveu. Ele não vivenciou a eternidade passada, nem o tempo de Adão, ele não estava lá, mas a ele Deus deu o conhecimento para que nos deixasse esses livros que são reputados a Moisés. Embora esses ensinamentos tenham sido transmitidos por gerações, mas de uma maneira muito especial Deus inspirou para que fosse escrito aqui para nosso conhecimento permanente. Deus colocou desde o início como é que o mundo foi criado. Agora, que diferença faz isso? Como o mundo foi criado, como as coisas começaram, com a maneira que eu vivo hoje? Vamos pensar um pouquinho nisso? Abram lá em Gênesis 1. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Todos nós sabemos que o mundo tem buscado atacar essas verdades, irmãos. Nós mandamos nossos filhos para a escola,
invariavelmente eles estão sendo ensinados na escola o quê? Evolucionismo. O mundo, o professor de ciências lá vai ensinar que o mundo começou através de uma grande explosão. Eles deixam Deus fora disso. Ainda que o professor se diga cristão, mas está lá no currículo escolar, invariavelmente eles vão, né? Alguns até procuram adaptar uma coisa a outra, tal, mas eles vão dizer a respeito disso, que o homem é fruto da evolução de espécies, certo? Aí você vai assistir, você liga lá, você que gosta de uma coisa cultural, você liga lá em algum canal daqueles, né, Discovery, sei lá. Observa a linguagem empregada por eles. Quando eles falam a respeito de coisas que são voltadas para essas teorias da evolução, que deixam Deus de fora, eles falam assim: porque tal coisa aconteceu há 70 milhões de anos. Eles afirmam, não há prova disso, mas eles afirmam como um fato. Porque a era não sei o que foi há não sei quantos milhões de anos. Aconteceu isso. Eles colocam como fatos. Quando eles falam alguma coisa relacionada à Bíblia, como é que eles falam? Já observaram? Teria sido. Vocês percebem a sutileza? Quando eu afirmo, isso aconteceu há milhões de anos, eu estou afirmando. Quando eu digo teria sido, segundo, alguém diz, no caso a Bíblia, isso teria acontecido. Mas eu não creio nisso, fica meio que entre parênteses ali. Ou, isso não é verdade, mas dizem, né? Alguém diz que foi assim. Isso é uma maneira sutil de colocar a palavra de Deus em descrédito. Está entendendo? Aí vem uma linha que não é nova. Isso começou lá em 1800, né? Século XIX. Uma linha de estudiosos da Bíblia, muitos deles, na verdade, estudiosos da Bíblia, mas ateus, que lançaram a proposta de uma revisão da Escritura, da Bíblia, buscando outros textos. Nós nos baseamos e preferimos, por exemplo, essa versão da Bíblia que nós usamos, porque ela é baseada no texto tradicional. Que texto? Por que tradicional? Porque é o texto que tem sido utilizado pelas igrejas, de fato, ao longo de séculos, e nos manuscritos que se tem, nas traduções mais fiéis que tem deles, palavra por palavra. Então, você vai encontrar isso pelo termo TR, né? Textos receptos, né? O texto recebido dos antepassados. Mas nós vamos encontrar a grande maioria das Bíblias hoje é influenciada por essa linha de pessoas cultas, estudiosos, que enfatizam o TC, o texto crítico. E o texto crítico, ele é baseado naquilo que eles chamam de os melhores textos. Mas os melhores textos não são melhores. Eles determinaram que aqueles textos são os melhores, porque são pouquíssimos, 2 ou 3, e que têm uma origem bem duvidosa. Pelos testes, realmente eles são mais antigos, mas testes tipo carbono, sabe, aqueles testes químicos que eles fazem, que aplicam para averiguar a antiguidade de um material, de um documento. Realmente eles são antigos,
Mas é lógico, se você tem uma coisa que você usa todo dia, e tem outra, né? Vamos dizer, um livro, uma Bíblia, vai. Você tem 2 Bíblias. Uma Bíblia que você usa todo dia, como um crente fiel, estudioso, leitor da Bíblia. Todo dia você pega ela, lê, você leva para o trabalho, volta, vai para a igreja com ela. E outra fica só lá na estante guardadinha, fechadinha. Qual vai acabar primeiro? Você usa. Aquela outra lá você nem viu. Talvez, né, a traça vai comer, mas se nada acontecer, ela vai ser preservada por muito mais tempo do que essa. Então, esses poucos que eles chamam de melhores textos, que são, na verdade, mais antigos, são mais antigos porque eles não sofreram desgaste. Eles ficaram guardados lá em algum lugar e ninguém usou. Ninguém usou por quê? Porque não prestava. E mesmo assim, há quem questione a respeito da origem deles. Mas eu estou falando isso porque, irmãos, então, no próprio meio evangélico tem sido lançado muita coisa, versões que já são enfraquecidas, tá? Mas elas têm lá esse mesmo relato que nós temos aqui. Mas esses mesmos estudiosos, muitos deles começam a colocar questionamentos. Bom, isso aqui é figurado. Então nós lemos o relato da criação. Por que Deus nos daria um relato meramente figurado da criação? Se a intenção de Deus, a própria Bíblia diz, foi nos dar instrução necessária. Para que uma mera historinha? O crente, ele precisa ter como fundamento a convicção. Fundamento, vou ser redundante, fundamento básico. A convicção de que as coisas foram criadas exatamente dessa maneira que está aqui. Tem coisas que nós temos dificuldade de entender? Tem. Mas isso não tira a legitimidade do relato. Vamos ler o capítulo 1 aqui de Gênesis. Ele afirma o seguinte: no princípio teria criado Deus os céus e a terra. Não, ele criou. Não teria criado, ele criou mesmo. Existe uma afirmação aqui. No princípio. Que princípio é esse? Ele está falando de um tempo passado. Esse termo no hebraico, ele determina um tempo passado e sem determinar um começo. É um tempo passado. Isso nós estamos falando de eternidade passada, né? Quando chega aquele momento, num determinado tempo, Deus criou os céus e a terra. Aí ele faz essa afirmação geral, abrangente aqui, e depois ele passa a determinar. É lógico, Deus criou e a princípio não existia nada formado. Ele vai passar a determinar aqui as condições necessárias para a criação final. O que foi que Deus criou, né? Eu vou antecipar aqui com uma pergunta. O que foi que Deus criou no último dia? O que a Bíblia diz? O último é o sexto. O sétimo ele descansou. No sexto dia, o que ele criou? O homem, né? Bom, a criação final é o homem. Deus estava preparando as coisas para criar o homem, para estabelecer as condições de vida para nós, sem vaidade nenhuma, irmãos. Nós vamos entender melhor isso, né? Mas sem vaidade nenhuma. O homem, o ser humano, é a criação suprema de Deus, tá? Deus criou o homem de uma maneira muito especial, com um propósito todo próprio dele. E as coisas foram criadas para preparar essas condições, mas todas as coisas têm um propósito.
As coisas não foram criadas propriamente para nós, mas elas nos dão condição de vida. Mas Deus visava um cenário de criar para si mesmo essas coisas todas. Então ele descreve que, a princípio, a terra era sem forma e vazia. Versículo 2 de Gênesis. Vamos seguir. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, então a terra foi criada, na verdade, recoberta de água. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Notem que os dias da criação, eles passam a descrever o que Deus fez, né, em função da terra. A terra já existia. A água, curiosamente, já existia. E Deus criou a luz aqui e separou, determinou separação entre luz e trevas. E luz para ser dia e trevas para ser noite. Mas ele ainda não tinha criado os astros que governam isso, que regem isso. Então muita gente se questiona, como é isso? Eu já vi explicações, mas irmãos, realmente é uma coisa difícil de a gente entender tecnicamente, tá? Mas tem explicação, assim, por assim dizer, até científica para isso. Na verdade, a existência da luz não depende do Sol ou das estrelas. Mas vamos seguir. Nossa intenção aqui não é, nem dá para pegar no detalhe cada uma dessas coisas. Mas eu quero dizer, pontos como esse podem colocar questionamentos e que levam os incrédulos a duvidar do relato bíblico. Mas uma coisa, não é porque você não entende determinada coisa que aquilo não é verdadeiro. Nós temos que considerar que nós estamos vendo o relato de coisas eternas. Deus criando coisas do nada. Você é capaz de entender isso? Criar alguma coisa do nada? Bom, só se eu entender isso de uma forma Deus. Por quê? Tudo que nós conhecemos, por mais complexo que seja, aquilo foi criado a partir de alguma coisa, né? Nós temos uma coisa bem tecnológica, um aparelho de telefone celular. Ele é tanta coisa, já reparou? Ele é agenda, ele é telefone, ele é... o que mais? Ele é despertador, relógio, calendário, o que mais? Televisão, está tudo ali, né? TV, rádio, olha, você tem um monte de coisa dentro de um aparelhinho desse aqui. Ele é uma biblioteca, fantástico. Mas ele foi montado, ele só funciona e tem a nos oferecer isso porque ele foi montado com coisas, né? Então tem lá elementos químicos, né? Uma bateria, tem metal, tudo que foi extraído do que Deus criou. Os homens foram aprendendo a usar essas coisas e foram montando. Deus deu inteligência para esses homens para fazer. Mas do nada, ninguém teria capacidade de fazer um celular. Só Deus. Embora haja dúvidas, quem criou o celular? Deus ou o diabo? Entender a brincadeira, né? Eu acho que depende mais de quem usa, de como você usa. O fato é que Deus deu inteligência e tudo que existe para fazer ele e as outras coisas foi Deus quem deu. Mas é assim, aqui passa a descrever as coisas como Deus foi compondo esse cenário que nós temos para que haja vida e vida humana. Então, versículo 5 diz: e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.
E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas, entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Deus criou a atmosfera terrestre, né? O espaço onde tem a condição climática, oxigênio, ar, para a gente respirar, para as coisas respirarem, né? Então chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas, versículo 9, eu estou aqui, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Note que ele diz aqui não as porções secas, mas a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Bom, então Deus criou uma porção seca, ou seja, um grande continente. Não como é hoje. É fácil perceber que a terra ela fendeu, separou. É fácil a gente observar que o perfil dos continentes, eles se encaixam. Ele era uma única porção, chamada Pangeia, e ele foi dividido depois os continentes. Então, a gente pega aqui a nossa costa marítima, né? O Brasil, ela encaixa perfeitamente na África e a Europa. Tem algumas coisas, algumas partezinhas que se espalharam, mas você vai juntando elas, ela encaixa, forma uma porção só. É bem interessante a gente observar isso, e até cientificamente já, né, muita gente se rendeu a essa ideia de observar que a Bíblia tinha razão. Bom, mas esse é detalhe. O fato é que Deus criou essas condições para que viesse a existir vida. Até aqui nós vemos uma composição. E aí ele passa a criar vida de verdade. Então nós vemos aqui coisas que são essenciais para a existência de vida: água, luz, né? Sem essas coisas, sem esses elementos, não tem condição de ter vida. Os cientistas na exploração de outros planetas, né, eles buscam encontrar um lugar onde haja sinal de água, porque sem água eles sabem que não tem condição de ter vida. A Bíblia ensina isso. Aí nós vemos o relato, ele começa a criação da vida vegetal. Versículo 11: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Você já imaginou se não existisse noite? Alguns podem pensar: verdade, como é que eu ia dormir? E dormir é tão bom, não? Mas não, se não existisse noite, o que ia acontecer? Dia, o dia inteiro. Dia o tempo todo, sol batendo. Muito calor. A terra precisa de um equilíbrio para, né, controlar a temperatura.
A gente planta uma coisa, você vê que ele fica exposto ao sol o dia inteiro, né? Uma vegetação, ela precisa de sol para fazer a fotossíntese, né? Sem sol ela não tem saúde. Mas ela também, se for só sol, ela começa a queimar as folhas, ela precisa de um refresco. Então, existe um equilíbrio. E a vida humana também se ressente. Há lugares onde o dia é muito curto, ou muito longo. E as condições de vida ali são precárias. Mas nós vemos, por isso, que para que haja essa questão das sementes produzirem, né, a vegetação, a gente precisa dessa alternância. É Deus criando as condições de vida, de existência. Deus, na sua infinita sabedoria, fazendo essas coisas. Aí nós chegamos no versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, os grandes peixes, né? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Notem, tudo pelo poder da palavra de Deus. Deus disse: haja, e o poder da palavra dele gera coisas materiais que não existiam antes. Do nada Deus criou. Versículo 25: e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Irmãos, tudo criado por Deus, pelo poder de Deus. Não existe outra explicação para isso. A própria teoria, as próprias teorias, né, voltadas para a evolução, o evolucionismo, tudo que evolui tem que evoluir a partir de uma coisa que já existe. E a pergunta que fica, que perdura, sempre é aquela: quem teria criado aquilo que existia no princípio? Bom, aí chega-se a uma questão sem resposta. A ciência não tem resposta para isso. A ciência só tem resposta para coisas que podem evoluir, ser desenvolvidas, serem criadas. Criadas a partir de alguma coisa que já existe. Mas não tem resposta para uma coisa que passa a existir do nada. A Bíblia tem essa resposta, irmãos. E nós sabemos que tudo teve um começo. Então, não adianta nada eu sucumbir à lógica humana de dizer que tudo foi a partir de uma evolução, sendo que eu tenho uma resposta muito mais objetiva e confiável, que me dá a origem onde tudo começou. E tudo começou no poder da palavra de Deus. Amém? Deus disse: haja, e houve. Não é Deus disse ou teria dito: haja, né? Não tem esse teria dito. Deus disse e houve. Afirmação. E com um pouquinho de racionalidade, né, nós somos levados à fé. A fé não é uma coisa cega. A fé é uma coisa racional também. Nossa fé não é cega. Porque eu creio na Bíblia. Eu não entendo muitas vezes como Deus pode ter feito isso. Mas eu sei que Ele fez. Deus não fica dando explicação como é que Ele fez. Até porque a gente não entenderia. Só explica que Ele disse que haja e Ele fez.
do nada, apareceu. Ele fez, do nada, né? Ou seja, não existia nada material. Ele fez. E até aqui a gente vê todas as condições sendo colocadas, e nós chegamos no versículo 26, a criação do homem. Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito se tem dito a respeito dessa afirmação. A Bíblia vai demonstrar que Deus é invisível. Paulo afirma: nunca ninguém viu Deus. Deus não tem um corpo físico como o nosso. Jesus afirmou: Deus é Espírito. E aí? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. É muito difícil a gente determinar o que exatamente Deus quis dizer, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas uma coisa nós podemos entender muito claramente: é que Deus criou o homem de uma maneira especial, adequado a ele. A gente pode especular sobre qual é a nossa semelhança com Deus. O que nós sabemos não é no corpo. Deus não tem esse corpo que nós temos. Mas de alguma maneira, Deus nos criou de uma maneira muito especial, assemelhados a Ele. Então, tem gente que especula a respeito da nossa trindade, corpo, alma, espírito, com a trindade de Deus. Ou nós somos criados um ser espiritual com sentimentos semelhantes. Deus tem sentimentos, né? A Bíblia expressa isso. Mas tudo isso não passa de especulação. Talvez um dia na eternidade a gente vai entender claramente. Deus vai fazer a gente compreender isso aqui. Mas o que nós podemos aprender disso aqui é que o homem foi criado de uma maneira especial, conforme Deus, diferente de todas as outras coisas que Ele criou. Então, igualar o homem, nota, quando nós adotamos ou tentamos coordenar o que o mundo tenta colocar de evolucionismo com o criacionismo, né? Tem gente que fala: não, Adão e Eva é verdade, só que Adão e Eva não eram um homem como a gente, eles eram meio macacos, né? Isso é doideira. Não adianta você querer juntar as duas coisas, tá? Deus criou o homem, homem. E quando criou a mulher, criou mulher, mulher. Bom, e nós vamos chegar lá depois, né? Não é assunto para hoje. Mas Ele criou o ser humano de uma maneira diferenciada, não como tendo origem em outra espécie qualquer que seja. O homem não foi feito a partir dos animais, porque os animais foram criados, cada um conforme a sua espécie, de uma maneira, mas só do homem, né, do ser humano, Deus diz: façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Isso tem que fazer diferença para nós, irmãos. Não é meramente eu dizer: eu acredito nisso, mas isso nós vamos ver que isso tem significados práticos para a nossa vida. Na sequência do versículo 26, ele diz que, tendo criado o homem assim, ele disse: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.
Deus já tinha em mente que o homem se multiplicasse. Por isso ele povoou a terra de vegetação, para que a descendência de Adão tivesse alimento. Fazer uma observação. Tem tanta especulação, tanta invenção. Vocês sabem que tem até uma história de que Deus criou. Você vê que tem 2 relatos de criação do homem. Aqui diz, criou no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E aí depois, no capítulo 2, ele vai falar da criação da mulher. Então, tem gente que faz questão de ignorar um sistema de repetição, é um sistema de ensino. Você dá um panorama geral e depois você vem detalhando. É isso que é feito aqui. É muito simples de entender. Deus aqui disse, criou o homem e a mulher. E depois ele vai dizer como foi que isso aconteceu. Só isso. Mas você sabe que tem uma teoria que diz que Deus criou o homem e a mulher, mas que por alguma coisa não deu certo. E depois no capítulo 2 tem o relato de quando Deus criou Eva a partir de Adão. Tem até nome a mulher. Quem sabe? Lilith. Olha só. Né? Então, o capítulo 1, Deus teria criado Adão e Lilith. Mas não deu certo. Deu divórcio, coisa não rolou. Então Deus, sei lá, matou Lilith. Eu nem sei da história direito. O que aconteceu. E criou a Eva a partir de Adão. Tudo isso, eu digo, é diabólico. É só para lançar dúvidas. E tem gente que fala, olha rapaz, o pastor, né? Fulano falou isso. Sabe que eu nunca tinha observado isso aqui? Que fala 2 vezes, é verdade. Gente sedenta, tem comichão no ouvido, sedenta de novidades. Aí ele vem querer mostrar para os outros, né? Olha que eu aprendi. E ele se torna um propagador daquela mentira. Gente, é só isso. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Não tem Lilith na história, não tem outra. É isso aqui. Mas todas essas histórias são para lançar confusão, lançar dúvidas sobre aquilo que a Bíblia afirma. Vocês percebem que isso tudo vai enfraquecendo? Se eu enfraquecer o alicerce, vou voltar ao exemplo da casa. Se eu enfraquecer o alicerce de uma casa, que efeitos eu causo? Vocês lembram do que Jesus ensina, né? Se eu fizer a casa firmada na areia, ela fica fraca, ela não tem apoio. Se enfraquecer o alicerce de uma casa, eu posso levar ela a trincar, rachar e até cair. Então você percebe a intenção maligna aqui? Se eu coloco dúvidas, se eu firo o alicerce dos fundamentos da fé cristã na Bíblia como palavra de Deus, eu posso fazer ruir todo o sistema, tudo que é construído em cima dele. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Eu posso crer que existiu a Lilith, que, sei lá, em todas essas bobagens que inventam aqui, e Jesus está fora disso. Mas eu creio em Jesus também, como meu Salvador. Bom, você crê numa parte da Bíblia e na outra não. Se essas coisas aqui são questionáveis, e o resto, será que não é também? João 1, nós temos um outro relato sobre a criação, bem resumido, vocês conhecem, né?
Nós conhecemos, João 1. No princípio, olha outra vez a palavra princípio aqui, exatamente como nós lemos lá, em Gênesis 1. No princípio era o verbo, ele estava ali. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele não só estava com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, o apóstolo, evangelista João, ele fala a respeito do verbo Jesus, como sendo ele próprio Deus, e sendo ele próprio o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele resume toda aquela... Que todas as coisas são essas? São todas essas que nós lemos lá em Gênesis. Se eu colocar em dúvida Gênesis 1, eu coloco em dúvida João 1. Tá? Hebreus 11. Hebreus 11 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha, pela fé que nos dá, nós cremos que foi pelo poder, pela simples palavra de Deus. Deus disse, haja e houve, e nós cremos nisso, pela fé. Pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou do que se vê. Aquilo que existe, né, surgiu de uma coisa que não se vê. Essa cadeira, ela é feita do quê? Hã? É um plástico, né? Tem um nome próprio, acho que é polipropileno, isso aqui. É material plástico, vai. De onde vem o plástico? Hã? Do petróleo. De onde veio o petróleo? Debaixo da terra, né? Mas como se formou o petróleo? Qual a origem dele? Aí nós vamos complicando essas perguntas, né? Bom, é através da decomposição de elementos vegetais. Alguns estudiosos constatam que o petróleo se formou embaixo da terra justamente por origem de um fato bíblico. O dilúvio. As coisas foram destruídas, foram soterradas e tem condições muito especiais para se formar o petróleo. Não tem como você produzir o petróleo hoje, porque isso leva séculos, né? Você precisaria ter os mesmos elementos, as mesmas condições. Então o petróleo é uma coisa findável. Tem muito, porque foi espalhado pela terra. Porque o dilúvio foi universal, não foi num local, como alguns querem dizer. Então, tudo leva a crer que realmente, embora o mundo, os cientistas desonestos, né, que não querem sucumbir à Bíblia, eles procurem negar, mas o que justifica a existência do petróleo é isso. Tá? Então, são árvores. Quem criou a árvore? Deus. Deus criou a árvore do quê? Do nada. Então, nós vemos que tudo que é criado, tudo que existe, ele tem uma origem naquilo que um dia não existiu. Essa cadeira, então,
Ela veio do petróleo que foi extraído, que foi fruto de decomposição de uma coisa que Deus fez lá, né, de árvore, de água, sei lá, que outras coisas, né, cooperaram para a formação do petróleo, mas de uma árvore que Deus criou, né, que foi fruto da semente de outra árvore, e a origem dela está naquelas primeiras árvores que Deus criou pelo poder da palavra dele. E assim, se você for pegar tudo que existe, tudo que está aí, o que você está vestindo, o que você usa, a resposta é essa, tá? Tudo que é visível, palpável, tem origem naquilo que um dia não foi. Tudo foi feito por Ele. Nós cremos nisso, irmãos. E aí, nós chegamos no nosso versículo que nós lemos hoje de manhã. Abram lá em Colossenses. Colossenses 1,16. Mas nós vamos pegar um pouquinho antes aqui, só para não deixar dúvida. Versículo 12, ele diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só para não deixar dúvida de quem ele está falando aqui, o Filho do seu amor, né? O Filho de Deus, Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui, lembrando que não é no sentido de ser o primeiro gerado. Jesus não é gerado, né? Ele não é um ser criado. Primogênito, essa palavra tem significado de postulação de honra, tá? O principal, aquele que está sobre todos. Isso tem a ver com aquilo que nós lemos lá em João 1. Ele estava com Deus, nele foram criadas todas as coisas, né? Tudo que foi criado por ele. O que Paulo escreve aqui tem íntima relação com o que João disse lá naqueles versículos 1 a 3. Então, falando sobre Jesus ainda, ele diz no versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele, em Jesus, no Filho de Deus. Tudo aquilo que é visível e tudo aquilo que é invisível para nós. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, importante, e para Ele. Irmãos, é importante nós termos o firme fundamento de entender. Tudo foi criado por Deus, por meio de Jesus Cristo. E para Ele. Para Ele. Quando nós negamos Gênesis 1, nós estamos enfraquecendo e, por que não dizendo, negando isso aqui também. Deus criou todas as coisas. Ele não criou algumas coisas e deixou elas desenvolverem. Ele criou todas as coisas para a sua glória e criou todas as coisas por Ele e para Ele. Então, nós, crendo no Gênesis 1, nós cremos que todas as coisas foram criadas para o Senhor, para Deus, para Jesus. Então nós temos um compromisso maior de viver para Ele, amém? Porque eu sou dele, eu fui criado por Ele. Eu fui criado por Ele, eu fui salvo por Ele. E ao sermos salvos, Deus nos deu entendimento de qual é a verdadeira razão da nossa existência. Eu não vivo para mim mesmo. Nós podemos ter grande dedicação a certas coisas, mas
Eu não vivo para minha esposa, ela não vive para mim. Nós temos que viver juntos para Cristo. Temos que viver juntos para Deus. O conceito do mundo aqui é viver para si mesmo. Ou alguns passam a viver para outros, né? Tem pessoas que se sacrificam por um líder. Alguém pode ter uma preferência política? Alguém pode ter uma preferência esportiva? Simpatizar com o time A ou B? Mas você já percebeu que tem gente que vive para aquilo? Ele dedica a vida dele. Tem gente que diz, minha religião é o Corinthians. É um fanático, um maluco. Ninguém pode viver para um clube de futebol. Você pode gostar de futebol, eu gosto de futebol. Mas viver para aquilo? Isso demonstra a loucura do homem. Viver para alguém, viver para alguma coisa. Viver para um político. Que vai saber, né, se ele está só te manipulando. E geralmente está. Não. A Bíblia mostra, eu não fui criado por Lula, por Bolsonaro, né? Nem por nenhum outro líder do passado. Não fui criado pelo Corinthians, nem pelo São Paulo, nem pelo Palmeiras. Eu fui criado por Deus. Eu vivo para Deus. Amém? Isso tem que fazer uma diferença prática no nosso conceito de vida. Pode parecer coisa boba, mas não é. Nós temos que ter vivo isso na nossa mente e no nosso coração, irmãos. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para o Senhor. Por quê? Porque por meio de Cristo nós somos resgatados para Deus. Para o Pai, e eu sou dele, eu pertenço a Ele, Ele me criou para ser dele. Nós fomos criados para isso. Infelizmente, o mundo não entende isso, está cego, está nas trevas, mas o texto aqui, Paulo escreveu, dando graças ao Pai. Nós temos que fazer isso, dê graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas. Fez a gente entender isso. Tem gente que diz, eu sou crente, eu sou batista, mas ele continua vivendo nas trevas. Nós não vivemos nem para a igreja batista. Embora nós defendamos que as igrejas batistas procedem daquela igreja, né, que Cristo estabeleceu, e enquanto ela se mantiver fiel, ela é uma legítima descendente daquela, é uma igreja de Cristo, mas nós não vivemos para a igreja. Não viva para a igreja, não viva para o pastor, não viva para ninguém. Viva para Deus, viva para Cristo. É assim que tem que ser, né? A consciência, a convicção cristã. Porque os homens podem decepcionar a gente, irmãos. Igrejas acabam. A gente muda, as igrejas mudam, os pastores mudam, os líderes. Às vezes uma igreja que era tão boa, a gente se sentia bem, de repente acontece alguma coisa. Né? Estava conversando com um irmão outro dia, uma igreja, né? Isso aconteceu comigo, a igreja onde eu nasci na fé. Bom, ela se deteriorou de uma maneira tão grande que não dá mais. É difícil até considerar que ainda seja uma igreja. Mas, irmãos, se eu dependesse disso, né, a minha fidelidade fosse à igreja, sabe, aquilo tudo passou. Mas nós temos que ser fiéis àquele que nos gerou. Aquele que nos criou, nós somos dele, para ele. Que Deus abençoe assim nosso estudo, irmãos. A gente vai prosseguir verificando esses fundamentos da fé, tá? Na próxima semana eu pretendo abordar uma sequência de Gênesis, como eu falei, que faz muita diferença e hoje em dia é um assunto bem em voga. A questão particular da criação do homem e da mulher.
propósitos de Deus. O que isso tem a ver com o que se diz por aí hoje? Vocês sabem o que está rolando, né? Tanta coisa que se diz e tanta coisa que está tramitando aí na política. Nós vamos encontrar várias coisas aí relacionadas a isso. União homoafetiva, assunto até delicado, né? Hoje em dia. Ideologia de gênero, aborto, tudo está relacionado, porque nós vamos pegar aqui a criação do homem e mulher, instituição, família, instituição de Deus. A primeira instituição de Deus, a família. É um fundamento da nossa fé.